Olá pessoal, mais uma vez vamos falar então dos conteúdos relativos a Sigmund Freud, conceitos fundamentais 3, muito conceito para acompanharmos nessa perspectiva freudiana, psicanalítica, realmente muitos conteúdos importantes para ressignificarmos o processo de aprendizagem, relacionando aí a dimensão da sexualidade infantil. Então vamos ver o que mais temos para discutir nessa perspectiva freudiana. Vamos entender então como a criança é vista pela psicanálise. Na concepção psicanalítica, a criança é um sujeito marcado pelo desejo e pela linguagem. Isso significa que ela é suscetível às influências do meio no qual ela está inserida e aquilo que circula como discurso nesse contexto. Então, lembram-se, nós já falamos um pouco de desejo, já falamos um pouco do inconsciente ser estruturado como linguagem, e agora nós nos damos conta de que a criança ela é constituída nessa perspectiva do desejo e da linguagem e, portanto, os discursos que a rodeiam, aquilo que constitui o seu sintoma familiar, é algo fundamental para dizer de quem essa criança se constituirá, como essa criança se constituirá dentro dessa perspectiva, ok? Bom, as figuras parentais, então, como já discuti com vocês lá no início dos nossos conceitos fundamentais, elas dizem respeito às figuras maternas, figuras paternas. É importante entender que as figuras parentais nem sempre coincidem com os pais biológicos. Você pode ter uma avó que faça essa função materna, um professor, né, um parente mais próximo, tá? Então a gente deve entender aí essa questão das figuras parentais como funções que vão contribuir para a formação dessa criança do ponto de vista da maternagem, da continência, daquilo que a nomeia como sujeito e também das expectativas, dos limites, das regras, daquilo que vai constituir essa criança nessa outra perspectiva. Então, por isso se diz que as expectativas, mesmo que inconscientes, dos pais e das pessoas mais próximas à criança, podem influenciá-la em suas escolhas, na sua constituição psíquica, cognitiva e no próprio desenvolvimento físico. Nós vamos percebendo que nessa perspectiva freudiana há uma relação muito particular do biológico com o psíquico. Para Freud, o corpo da criança não é apenas um organismo no sentido biológico, mas ele é um corpo erógeno, ou seja, um corpo em estreita relação com o psiquismo desse sujeito, sendo influenciado por ele e também o influenciando. Trata-se de um corpo que vai sendo fixado, trazendo satisfação para essa criança, trazendo uma relação de prazer para essa criança, para esse sujeito, a partir da relação que vai se estabelecendo entre ele e o outro. O Freud, ao longo da sua obra, ele vai relacionando, na verdade, essa maneira de pensar o corpo e o psiquismo à estruturação do sujeito. Então, vocês viram, a partir do filme Freud Além da Alma, a relação que o Freud vai estabelecendo entre neurose e sexualidade. Então, por meio de seus estudos, ele começa a se dar conta de que as neuroses elas eram constituídas por experiências vividas na infância, mais diretamente associadas à sexualidade, demarcando uma indissociabilidade entre aspectos psíquicos e somáticos. Então, a gente vai percebendo, a partir de alguns sintomas que o Freud ia acompanhando nas pacientes histéricas dele, que haviam lembranças que estavam relacionadas a esses sintomas. Eram lembranças que muitas vezes tinham sido esquecidas por essas pacientes, mas cujo conteúdo ainda causava desprazer, desconforto na atualidade a partir de alguns sintomas que elas manifestavam. Ao estudar essas situações, essas lembranças, Freud foi
caminhando cada vez mais para trás, cada vez numa idade mais remota do desenvolvimento infantil, até chegar à compreensão de que muitos desses sintomas eles tinham a sua base, a sua origem lá na infância da criança. Então é nesse momento em que Freud vai construindo a noção de sexualidade infantil, vai descobrindo aí questões da relação da criança com as figuras parentais, com a figura materna, com a figura paterna, até chegar à própria formulação do complexo de Édipo, que nós ainda vamos estudar, e vai então estabelecendo essa relação entre os sintomas neuróticos e a sexualidade infantil. Maria Cristina Kupfer foi uma pessoa, né, que se deteve aí sobre os estudos freudianos, é uma pesquisadora, professora do Instituto de Psicologia da USP e que se propôs então a fazer uma leitura da obra freudiana, fazendo algumas articulações, trazendo algumas contribuições para o campo da educação. Então, ela afirma que para Freud o desejo ele se explica a partir do que ele chama de primeira experiência de satisfação. Então, ela vai remontando essa relação aí da criança com a figura materna já a partir dessa sua primeira experiência de satisfação. Quando a criança experimenta pela primeira vez o apelo de uma necessidade, ela vai dizendo para a gente que um bebê não terá ainda nenhum registro a respeito do objeto. Sua necessidade será então satisfeita sem que tenha havido uma representação psíquica desse objeto. A pulsão não terá sido nessa primeira vez, e apenas nessa primeira vez, mediada por uma representação. Mas Kupfer ela vai ampliando essa discussão, mostrando o quanto que no segundo momento, na verdade, essa questão que antes era meramente uma necessidade física, ela já vai se revestindo de uma satisfação de outra ordem. Ela vai criando um representante no campo psíquico que vai possibilitando a essa criança entrar no mundo da linguagem e agregar um outro sentido para aquela experiência que num primeiro momento era apenas física. Então ela vai nos dizendo que uma vez atravessada essa primeira experiência de satisfação, ela deixará no bebê uma marca amnésica associada ao prazer experimentado quando a tensão provocada pela necessidade foi reduzida. Ao ser novamente despertada, a necessidade não será mais a mesma. Ela carregará consigo, em seu ressurgimento, aquela marca amnésica que foi associada à pulsão. Então é como se assim, ao mamar pela primeira vez no peito da mãe, além da satisfação da fome, a criança também tivesse a satisfação de uma necessidade de acolhimento, calor, o cheiro da mãe, o olhar, a palavra, a sonoridade, tudo aquilo revestisse a criança de uma satisfação, de um prazer, que cria um representante daquele ponto de satisfação no corpo, também como um ponto de satisfação no psiquismo daquela criança. Então é isso que vai trazendo, que vai agregando essa outra marca à criança e vai constituindo a sua subjetividade. Agora, então, diz Kupfer, essa marca amnésica servirá para orientar o bebê em sua busca pelo objeto de satisfação. Essa marca ou imagem amnésica poderá inclusive funcionar como uma antecipação da satisfação a ser trazida pelo objeto. Assim, o desejo para Freud consiste nesse movimento cujo modelo é a primeira experiência de satisfação. Todo ele é voltado para a sua reconstituição, para aquele momento praticamente mítico em que não houve mediação entre a necessidade e sua satisfação, momento em que não foi necessária a intermediação da demanda ou de uma busca pelo objeto. Então, a Kupfer vai colocar que, na verdade, todo o encaminhamento do sujeito ao longo da sua vida será na tentativa de obter esse momento mítico de satisfação, em que era possível satisfazer plenamente a demanda de prazer daquele sujeito. Então, as contribuições da psicanálise para a educação
vão no sentido de nos mostrar o quanto há uma conexão entre corpo e psiquismo, e vai nos falar aí a partir do texto de Freud de 1905 sobre as fases, né, as etapas psicossexuais do desenvolvimento libidinal, abarcando a fase oral, anal e fálica. Então é importante, inclusive, a gente estudar um pouco desse momento de constituição da criança e entender como se estabelecem essas fases do desenvolvimento psicossexual da criança, para desmistificar, inclusive, o que nós veremos posteriormente como sendo aquela crença de que a criança pequena não tem sexualidade, que a sexualidade está ligada ao ato sexual e, portanto, é algo que só vai se desenvolver na adolescência, na idade adulta, tá? Então, a partir dos estudos do desenvolvimento psicossexual da criança, a gente vai começando a compreender esse ser desde a sua mais tenridade, desde quando ele é bem pequenino, ainda bebê, como vai se manifestando essa sexualidade no seu corpo, como o adulto pode intervir já desde da educação infantil, a fim de possibilitar aí a criança um desenvolvimento mais integrado, mais holístico, né? Então é importante entender como esse processo pode ser percebido na educação, recorrendo a situações educacionais que envolvam, por exemplo, adaptação, retirada de fraldas, dúvidas sobre o nascimento dos bebês, entre outras situações que vão permear o espaço de educação infantil, ok? Bom, então, acompanhando aí as características dessa fase oral, a partir do texto da Nova Escola, entendemos como fase oral aquela fase que estende-se até os 2 anos de idade e em que os pequenos concentram na boca a maior parte das sensações de prazer, como mamar no seio, na mamadeira, chupar chupeta, etc. Já a fase anal, ela vai se desenvolver em torno dos 3 e 4 anos, né, quando a criança ganha o controle sobre os esfíncteres e passa pelo processo de largar as fraldas. Nesse momento, ela sente-se bem em eliminar ou reter urina e fezes, fazendo do ânus uma região de prazer. Já a fase fálica é aquela que abarca a faixa etária entre 3 e 5 anos, na qual o interesse e o prazer da criança estarão voltados para os órgãos genitais. É uma fase bastante importante dentro do desenvolvimento da criança, que vai coincidir aí com a questão do complexo de Édipo, e onde surgirão uma série de dúvidas, não só por parte da criança em relação à sua sexualidade, mas eu diria que também por parte do educador em relação a como responder às questões das crianças nesse período, ok? Bom, e por fim, então, fica aqui um quadro que nós vamos aprofundando a partir das nossas discussões e a partir das atividades que desenvolveremos aí com base nos estudos de Freud, um quadro que sintetiza um pouco da nossa discussão, né? Então, aí a fase oral, que pode ser vista dentro do espaço da escola a partir dos processos de adaptação, a energia da criança voltada aí nesse momento da fase oral canibalística por meio das mordidas, a relação da criança com os objetos de apego, como chupeta, mamadeira, o cheirinho, os brinquedos de estimação, entre outros. Depois a fase anal, que envolve o processo de retirada das fraldas, a busca de autonomia. Essa busca de autonomia é muito ligada àquela concepção que os professores têm da tentativa da criança de se impor, de colocar não, de dizer da sua oposição àquilo que é proposto pelo adulto, que é visto como birras, né, mas que na verdade vai falar da importância aí desse processo de autonomia e de estabelecimento de limites na relação com a criança, a relação com o processo criativo, com o erro e com a sujeira que vai surgir dentro dessa fase também, e a fase fálica, que é aquela que preocupa muito os educadores, principalmente quando a criança envereda pelo campo da masturbação infantil, quando manifesta suas dúvidas acerca de como se dá o nascimento dos bebês, a curiosidade sobre os órgãos sexuais, os próprios e o dos colegas, e a fase dos porquês, entre tantas outras questões importantes que vão surgir neste momento, ok? Então,
continuaremos aprofundando esses conteúdos nas nossas próximas aulas, tá? Até a próxima, um grande abraço.